Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui mais uma vez no Léo Severino Podcast. Estou com um cara fantástico aqui na minha frente, uma pessoa que eu já estava tentando gravar há algumas semanas, alguns meses aí, e agora as nossas agendas se cruzaram e a gente conseguiu trazer ele aqui para fazer uma gravação. Estou com o vereador Rubens Angioletti. Rubens, obrigado pela parceria, obrigado por ceder Léo. O seu tempo de estar aqui, meu amigo. Léo, eu que te agradeço, né? Desculpa aí a questão de agenda, porque realmente nós temos aí 200 mil patrões lá fora e nós somos chamados em todos os lados da cidade. E quando a gente não está na rua em fiscalização, a gente está no gabinete, estudando contratos para poder ir para a rua com conhecimento. E é assim que a gente vai tocando a vida no dia a dia, né? Mas a gente conseguiu, o importante é que estamos aqui agora para fazer valer. E é sempre bom bater um papo, né, sobre política e explicar para as pessoas como é que funcionam as coisas, né, para as pessoas entenderem melhor também e saberem até como cobrar com mais eficiência. Porque quando as pessoas sabem, né, o que cada um faz dentro do processo, é melhor até para a pessoa saber e cobrar no lugar certo, né? Aí eu tenho um grande desafio agora, porque quando eu trago uma pessoa aqui que é mais desconhecida para trazer um assunto que não é tão conhecido das pessoas, é mais fácil de fazer pergunta. Toda pergunta se torna relevante. Agora, tu és um comunicador, tu és um cara que vem do rádio, que tens um acesso enorme na internet, e o meu desafio aqui é o que eu posso tirar do Rubens Angioletti e trazer de novidade para você que está assistindo aí. Porque eu não quero chover no molhado. Então, se algumas perguntas saírem fora da curva aí, pessoal, é proposital. Tô me esforçando aqui, porque o comunicador aqui nessa mesa é o Rubens. Eu tô tentando, sou uma tentativa. Então, vamos me esforçar aqui para tentar extrair algo que ele ainda não falou. Um cara que grava vídeo, que está na internet todo dia, na rádio todo dia. Vamos tentar aí extrair alguma coisa nova. Começamos pelos vídeos, então, né? Quando eu decidi vir na política, foi exatamente para estimular as pessoas de bem a participar na política. Porque o que eu entendia como radialista, como, né, comunicador e jornalista, eu entendia o seguinte: poxa, vai ter eleição com ou sem a minha ou a tua participação. Vai ter eleição. Se você não for votar, vai ter eleição. Então, o que a gente tem que fazer? As pessoas de bem estão na igreja, estão na família e na política, e não fora dela. Eu tenho visto muita gente fazer o movimento contrário e sair da política, quando, na verdade, tem que entrar na política. Porque é ali que está o poder de decisão e o dinheiro para a execução. Quanto mais pessoas de bem tiver participando da política, melhor, mais a sociedade ganha. Quanto mais ele se afasta, mais o corrupto se elege, porque ele compra voto, tem quem vende voto, e ele é quem vai tocar as coisas do jeito que ele quiser. E o povo vai ter que cumprir. Então, a maior alegria de um corrupto é ouvir as pessoas dizerem: é tudo igual, eu não vou votar em ninguém. Ele mesmo diz: é tudo igual, não participa disso, tu vai te sujar. Não. Eu, em 5 anos, mostrei que dá para fazer política pura, limpa, sem se vender, sem se corromper. Nunca faltei sessão, nunca peguei diária, custei o meu mandato, atendo as pessoas de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado, faço tudo o que eu posso. Eu não sei o que fazer a mais para o mandato ser mais reto e mais estimulante do que é. Tá aí. Agora já começo com uma informação. Vamos ver esse teu comentário então a respeito disso. Eu fiz aqui um podcast que já foi pro ar algumas semanas atrás com o professor Normélio Weber, Sim. Superintendente das fundações aqui em Itajaí, uma figura conhecida, ao menos no meio político da cidade. Cultura, entende bastante. Dentro da cultura. O professor Normélio, eu fiz uma pergunta para ele. Professor, nós estamos encerrando um ciclo político dentro de Itajaí, de pessoas, de figuras carimbadas, né? Eu acho que se encerrou já há algum tempo atrás um ciclo Arnaldo Schmidt, se encerrou agora um ciclo Jandir Bellini e está se encerrando um ciclo Volney Morastone. E ele concordou comigo e falou mais, realmente é um ciclo geracional, porque agora tem que vir tudo novo. Não tem gente velha na política de Itajaí. Vai se encerrar esse ciclo Volney Morastone e vão vir pessoas novas. No máximo, vereadores ou pessoas que estão aí há 1, 2 mandatos na cidade, né? Nada muito antigo. Faz sentido. E eu perguntei para ele quem são os nomes da política de Itajaí. Quem é esse futuro político de Itajaí? E ele falou que acha que tem pessoas que não apareceram ainda, mas que vão aparecer como exponenciais. Falou que as mulheres têm tido uma grande participação, têm ocupado um espaço na política, mas nomes ele citou 2. Ele falou Rubens Angioletti e Robson Coelho. Nominal. Sim. Né?
Tu se sente honrado com essa citação do professor Normélio? Tu se sente preocupado? Tu concorda com ele? Discorda? Qual é a tua visão sobre esse futuro político na nossa cidade? Excelente pergunta você me faz. Eleição, reeleição, tem que ser consequência do trabalho e não objetivo. Porque se eleição ou reeleição for objetivo, sabe o que você faz? Você coloca os teus interesses pessoais, os teus interesses de grupos ou de partido, acima dos interesses da cidade. Então, o que eu fiz no primeiro mandato? Trabalhei. O resultado veio. A votação que a gente teve não foi por acaso. Eu não saio na rua de 4 em 4 anos só em eleição. Eu ouço as pessoas durante os 4 anos. E esse foi o resultado. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem que a gente faça mágica, nada demais. Elas querem respeito. Esse chamado da comunidade, ele brotou de lá para cá. Desde a eleição passada, as pessoas me pedem nas ruas e nas redes sociais. Até a eleição passada, eu desafio qualquer um que mostre ou que prove, eu nunca disse para ninguém que eu tinha vontade de ser prefeito de Itajaí. Nunca. Isso brotou naturalmente, as pessoas começaram a pedir. E isso tem muita força, isso não pode ser ignorado, né? Então, assim, eu estou focado no trabalho, como eu te disse, eleição, reeleição é consequência do trabalho. Estou focado no trabalho. O meu compromisso, se as pessoas vão me contratar de novo, se vão me recontratar, é lá em 2024. Por enquanto, é foco no trabalho. Não pode subir a cabeça, o poder não pode ser utilizado em benefício próprio, ele tem que ser utilizado em benefício da sociedade. E se isso acontecer, que seja pela mão do povo e não pelo bolso de poderosos, para a gente não dever absolutamente nada para ninguém e fazer o que tem que ser feito. Ok. Tá aí. Agora, dentro de uma perspectiva eleitoral, vamos perguntar. Para você se eleger num cargo legislativo, é mais fácil, entre aspas, vamos dizer, é muito mais fácil você estar direto ligado no povo. Você está direto ligado lá no povo, né? E é o que tu faz. Tu é um cara que estás aqui com... Vamos mostrar a camisa do Rubens aí. Minha camisa é de Nossa Senhora, é camisa de ciclista, que eu estava pedalando cedinho. Nós perguntamos aqui em off se era vermelho do Lula, ele falou que deixou claro que não, que é da Nossa Senhora. E além do mais, o vermelho não é do Lula. Isso, o vermelho é uma cor linda, e o Lula é que usou ela como símbolo deles, né? O vermelho é uma cor, eu acho muito lindo o vermelho. Está esclarecido. Inclusive o próprio fio do teu fone aí, bonito pra caramba. É isso aí, tá aí. Eu já vim de vermelho aqui, rapaz, apanhei bastante. Não imagina, gente. As pessoas se apossam das coisas, né, como se fossem delas, não é delas, né? O vermelho é uma cor. Tá aí. Mas vamos lá, tu és um cara que está direto ligado no povo. Isso dá uma repercussão na tua votação para o legislativo, óbvia, né? Mas eu pergunto, para um cargo executivo, se ocorrer uma candidatura, como tu falou, as pessoas estão comentando, né, na rua. O Rubens é um potencial candidato a prefeito. Seria necessário uma composição política óbvia, porque ninguém sozinho não se governa sozinho. Numa democracia, não é, nós não temos um ditador que diz o que vai ser e o que não vai ser, ele precisa de uma composição de um grupo político. O Rubens tem facilidade de conversar com os grupos políticos? Como é o perfil do Rubens? Eu conheço o Rubens vereador. Um cara que está ligado direto no povo, que anda de bicicleta por aí tudo, que está sempre atendendo a população, fazendo os vídeos no Facebook, muito ativo nas mídias sociais, ok. Mas o Rubens, dentro dos grupos políticos que se põem na cidade, você acha que isso é importante, não é importante? É bom estar com ele, se afastar? Que tipo de pessoa o Rubens... Que tipo de grupo político o Rubens anda junto? Que tipo de grupo político o Rubens está totalmente afastado? Boa pergunta, Léo. Se eu não me engano, foi... Eu não sei, eu olho nesse aqui. Onde tu quiser, o editor depois se encarrega de fazer os cortes. Eu não sei se foi... Eu acho que foi o Lord Acton. O Lord Acton falou em 1860 no parlamento inglês assim, que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Sabe? Isso é uma lição, porque assim é óbvio que ninguém governa sozinho, é óbvio que você precisa de coalizão, você precisa de forças. Eu estou disposto e sempre estive disposto a conversar e estar junto com todas as pessoas de bem compartilhando o poder. Eu não me junto de forma alguma com corrupto. Eu não vou me juntar de forma alguma com quem queira usar o poder em benefício próprio para satisfazer os seus grupinhos,
para satisfazer os seus blocos econômicos, aí não. Aí não. O poder tem que ser usado exclusivamente para retornar para a cidade, para o cidadão, que é o patrão disso tudo. Então, estamos abertos, sim, sem dúvida nenhuma, a diálogos com pessoas, sem problema nenhum. Agora, dentro dessas condições. Aliás, se tem intenção de vir enriquecer com o dinheiro do povo, daí já nem me procura. Porque aí nós vamos sozinhos para a rua fazer campanha. Aí. Rubens Angioletti começou em qual partido, Rubens? O seu primeiro partido foi qual? Foi o meu primeiro partido. Eu me elegi pelo PSB e depois pelo Podemos. Pelo PSB e depois pelo Podemos. Depois pelo Podemos, O PSB, Partido Socialista Brasileiro. Sim. Na tua pegada política, na tua fala, sim. Não vejo nada de socialista. Não. Me conta essa história. Amigo, por que o PSB? Partido é o seguinte, não é o porquê o PSB. Poderia ser qualquer outro. Sim. Partido é o seguinte, você para ser candidato, você é obrigado a escolher um partido. Por exemplo, se tu quiser ser candidato na próxima, tu vai ter que escolher um partido. Aí tu faz uma lista dos partidos que tem na cidade. E eu fiz assim, né? E fui por eliminação. Esse não porque é partido de fulano, esse não porque tem o dono que é o coronel, esse não porque tem aquela pessoa lá que está meio enrolada com a justiça. Coisa. E tu vai tirando. Quando tu vê, vai sobrar uns poucos partidos e partidos pequenos. E aí tu vais escolher, ver as pessoas que estão ali. Então, quando tu tem pessoas, essas pessoas são mais próximas a mim, essas pessoas já conheço um pouco como elas trabalham, e aí tu vai. É assim que funciona. Né? Tu não vai num partido dizendo, eu vou lá porque lá é bom ou lá é ruim sem tu conhecer. Então, assim, eu fui para o PSB, não é porque era partido de esquerda, de direita. Aliás, o partido... Se o partido, a partir do momento que ele não começa mais a atender às necessidades do povo e você vê que ele está trabalhando em benefício próprio, pula fora. O técnico de futebol muda de time todo momento, jogador muda de time todo momento. Por que você tem que viver e morrer dentro do mesmo partido se tem coisas erradas acontecendo? Isso não é. Isso é uma necessidade dentro do Brasil pela falta de compromisso dos partidos com a sua própria agenda? Talvez seja. O ideal seria a gente ter partidos... Não dos partidos, porque os partidos são pessoas, né? O partido é pessoa. É por isso que eu digo, tem que ver o que esse grupo de pessoas que formam o partido está querendo. Mas o ideal é que a gente tivesse dentro de um partido um estatuto partidário, uma agenda do partido, onde as pessoas optassem por aquele ideal, onde as pessoas optassem por aquele partido, porque não, deixa eu ler o estatuto desse partido. Tá aqui, ele defende Sim. isso, ele defende aquilo. Eu tenho esse pensamento, Sim. Eu gostei mais desse partido. Excelente, vou te dar um exemplo. Eu fui para o Podemos. O Podemos era isso, um partido redondinho, legal, bacana. Estava lá o ex-vereador Nicolas como presidente, me convidou, Rubens, vem, estamos juntos, coisa e tal, e realmente cumpriu a palavra dele comigo, foi muito bacana, muito atencioso, né? Deixou o meu mandato seguir bastante livre, sem interferência, eu cuidava do mandato, ele cuidava das questões burocráticas do partido, excelente. É ótimo, bacana. De repente, fui o vereador mais votado da história da cidade, coisa e tal, de repente, o que aconteceu? Filiam lá por Florianópolis o meu principal grupo adversário na cidade dentro do partido. Não tem a mínima condição ética, coerente, de nós caminharmos juntos, porque nós representamos opostos na política. Como ser humano eu o represento, eu o respeito, mas fora isso, não, nós somos diferentes. Então, assim, e agora faz o quê? O partido era bom. Mas veio de cima para baixo uma filiação botando... Não, eu tenho que sair, pô. Como é que eu vou manter? Aí eu te digo, lá no estatuto do partido que o vereador, né, quem estiver sob posse de mandato, tem que levar uma linha coerente, uma linha ética. Como que eu vou levar uma linha coerente e ética, mantendo a minha linha que vinha até aqui de trabalho, tendo agora, dentro do meu lado, dentro do mesmo partido, o meu principal adversário fazendo diferente? Não tem como, então eu tenho que sair. Estás vendo como é que funciona? É assim. Não é? Mas às vezes não sai porque eu quero. Não, é porque não dá para ficar. Não dá para ficar. Eu não aceito e os meus eleitores, as pessoas não aceitam mais isso. Acabou aquela história dos caras pensar que faz qualquer coisa na política, dá um tapinha nas costas, conta uma historinha e o povo sai feliz. Não, meu amigo. As pessoas estão ligadas por causa desse trabalho fantástico como esse teu. Ó. Não é mais uma grande rede de televisão que dita a ordem, diz como faz, como não faz. Não é mais.
As pessoas buscam se informar de diversas outras formas. É isso aí, é verdade. Essa liberdade é importantíssima. Né? A gente está É correndo perigosa atrás. também, porque você pelo teu perfil e pelo que a gente tem visto, és muito qualificado. És um cara coerente, tens conhecimento do que estás fazendo, estás politizado. Mas a gente tem visto cada absurdo aí também na internet, e aí o pessoal vai passando para frente sem saber se é verdade, se é mentira, e que em vez de ajudar a sociedade a politizar, ele estraga, piora tudo. Tem muita gente aí que fala, chama todo mundo de verme, acha que é o poderoso, aí você vai perguntar o que faz um vereador, ou um prefeito, ou um juiz? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O cara não sabe. Então, se tu não sabe o que faz um vereador, qual é a função de um vereador? Que não é asfaltar a rua e fazer obra, isso é o prefeito. Se tu não sabe a função do prefeito, meu amigo, então o mínimo do mínimo tu tem que conhecer de política. Vai estudar pelo menos o que faz cada um dos 3 poderes, aí depois tu discute política. Né? Senão não tem condições. É quando a gente vê quando a gente vê pessoas extremamente qualificadas, poderosas, em cargos de alto escalão, no mais alto escalão do judiciário brasileiro, fazendo algumas coisas que não são próprias da sua atribuição, não por falta de conhecimento, mas Alexandre de Moraes, estás falando do ministro do Supremo? Eu não tenho morro de medo de ser preso por ele, vou falar o nome dele, tu que fala. Não, eu não tenho imunidade de nada, cara. Não, eu vi. Então tá. Então nós não vamos falar, nós vamos relatar. Na Câmara de Vereadores de Itajaí esteve o presidente do Tribunal Eleitoral de Santa Catarina. Carione, né? Fernando Carione. Tá lá, tá no YouTube a fala dele. Ele que disse que o que ele está fazendo lá em Brasília, ele disse no plenário da Câmara, usando a tribuna, que o que ele está fazendo lá em Brasília é rasgando a Constituição, é absurdo. E se você conversar com diversas pessoas do Judiciário, concordam, é a mesma coisa. Mas desde quando que o sistema é feito para funcionar para o povo? Nunca. Não é o sistema. Quando é para aumentar imposto, vem com pedido de urgência e se aumenta em uma semana. Tá, mas baixou quando é para tirar uma alíquota agora, não, vai todo mundo, se os caras vão e se posicionam contra e cancelam, como foi o que aconteceu. Acabar, né? É o fim, né? É assim, amigo. O presidente ser proibido de baixar imposto. E a gente está ali lutando, batendo nessa ponta de faca para tentar mudar. Porque onde é que muda? É lá na política que muda. Se as pessoas não se aterem, que elas têm que votar em bons candidatos a deputado, em bons candidatos a senadores, porque são eles que fazem as leis. O cara é preso e já é solto. Você estava entrevistando uma policial agora há pouco, né? É preso e é solto. Não é culpa do policial, nem do juiz. Ele está fazendo e cumprindo a lei. E quem faz a lei? Deputado e senador. Então, se tu não concorda com o Código Penal, com o Código Civil, se achas que tem que mudar as coisas da sociedade, é lá que muda. Tem que prestar atenção em quem está votando. E se não votar em ninguém, pior ainda. Porque daí o corrupto compra voto e se elege. Então, mas não confio em ninguém. Seja você candidato. Vem, vamos ajudar a mudar. Não pode deixar a coisa correr frouxa. Senão a gente vai patinar e vai levar mais de 200 anos. O Tiradentes foi esquartejado lá, foi todo espedaçado, porque estava brigando contra Portugal por causa dos impostos. Hoje nós pagamos muito mais imposto do que no Tiradentes pagava lá. É verdade. Qual é a visão política do Rubens nessa questão de pagamento de imposto, liberalismo, de qual é a função do Estado, Rubens? O que tu pensa com relação a isso? A função do Estado, para mim, é na seguinte situação. O Estado tem que auxiliar aquelas pessoas que não são autossuficientes, como diz o velho ditado, não só dando peixe, mas ensinando elas a pescar. É isso que o Estado tem que fazer. O Estado tem que ser leve. O Estado tem que gerir algumas coisas, sim, para que haja uma concorrência justa, para que haja regras na sociedade. Mas ele tem que interferir o mínimo possível. E os recursos arrecadados têm que voltar para a sociedade em benefícios e não ficar diluído como tem sido. A máquina pública está gorda, está pesada demais. A máquina pública está lenta, ela demora para atender. Eu tenho dito ultimamente que se os poderes públicos não atrapalhar, a sociedade vai bem. Entendeu? A cidade vai bem. Aí diz, é o prefeito que está fazendo a cidade. Que nada, rapaz. É o comerciante, é o empresário, é o trabalhador. Se o prefeito não atrapalhar... Eu vou te dar um exemplo. Falaram das fragatas. Que vamos construir fragatas da Marinha e coisa e tal. O prefeito foi para lá, foi feita cerimônia, foi divulgado na imprensa, saiu nos sites, que Itajaí, que Itajaí, que Itajaí, que Itajaí, que Itajaí. Beleza. Veio um monte de gente para a cidade procurando esse emprego.
Já faz uns 2, 3 anos que foi falado isso. Nem começou ainda. E quando começar, é governo federal que contratou uma iniciativa privada, que é um consórcio, e que esse consórcio comprou o estaleiro Itajaí, e ali no Oceana, comprou o Oceana, e ali no estaleiro Oceana, a iniciativa privada vai construir navios para a Marinha. Não tem nada a ver com Itajaí, não é Itajaí investindo 2 bilhões, não é nada. Itajaí tem que fazer só o dever de casa, é pelo menos manter as ruas direitinha, dar curso profissionalizante aí para tentar preparar a mão de obra da nossa sociedade para ocupar, porque senão vai ser ocupada tudo por gente de fora, porque isso são cargos técnicos. Isso não é para qualquer um. Né? Então aí você sai fazendo propaganda que Itajaí vai gerar 3 mil empregos, que Itajaí não sei o que, coisa e tal, principalmente em época de política. Pô, você atrai um monte de gente para a cidade, chega aqui, a realidade não é essa, a pessoa fica desempregada aí nas periferias da cidade. Por causa de propaganda maldosa. E tá vindo gente, né? Ah, mas tá não tem as gente. dúvidas. Se eu também viria. Se eu estou numa cidade, cidade que não tem creche, não tem saúde, não tem nada, e eu escuto que Itajaí tem emprego, vai gerar 3 mil empregos só na construção de fragata. Que Itajaí bota a criança de manhã cedo na creche e busca à noite. Tem fraldinha, tem banhinho, tem comidinha, tem tudo. Que Itajaí mal é mal, em cada bairro você tem uma policlínica. Você faria o quê se tu não tivesse com a tua família num lugar que não tem nada disso? Eu vinha também. Eu também vinha para cá. Nós estamos na melhor cidade do Brasil. A gente busca qualidade de vida, né? Isso é natural. As pessoas não são culpadas. Culpado é o gestor. Culpado é o administrador que sai falando bobagem por aí. É isso aí. É verdade, concordo. Agora, aquela região lá do Santa Regina e dos Pinheiros está explodindo. O que está faltando... Aquela região lá, nós passamos agora, Léo, por um perigo de enchente. E quando tem enchente, todo mundo olha para o rio. Quando passa, vem o sol, todo mundo esquece dos rios. E está ali os nossos rios sem barragem, sem dragagem, barragem de Botuverá, que era para ter feita. Aquela agência japonesa foi contratada pelo Estado depois de 1984, da enchente. Eles vieram, fizeram um estudo, está lá. Tinha que ter uma barragem em Botuverá, tinha que ter comportas no Itajaí Mirim Velho, onde liga com o retificado. O retificado foi feito na década de 60 e 70. E aí, para a água, quando vinha de Brusque, não entrar no Canal Velho. Era para ser dragado o Canal Velho, era para ser feito um molezinho ali perto da Promenac, onde o Itajaí Mirim se liga com o Itajaí Açu. Em vez da água do Itajaí Mirim bater na água do Itajaí Açu, que acaba represando ele, o mole faria isso. A água do Itajaí Mirim seria puxada. Poder aumentar o escoamento quando necessário. Exatamente. Então, assim, não foi feito nada. Lá no Santa Regina, quando foi aquela votação histórica do IPTU em 2017... eu propus uma emenda. Eu estava lá, eu lembro. Eu disse, pessoal, prefeito, não cobra IPTU de quem fizer casas palafitas. Casas que só seja ocupada a parte de cima e a parte de baixo seja garagem ou área de lazer. Por quê? Se tiver uma enchente, no máximo você vai retirar as pessoas, não vai precisar retirar móveis. Agora, eles rejeitaram a minha emenda. Era simples, era só o prefeito não cobrar imposto dessa parte de baixo para incentivar as pessoas a fazer 2 pisos. Mas não, rejeitaram. E eu disse para eles, o dia que tiver uma enchente, eu vou lembrar vocês do mal que vocês fizeram para o povo. Porque agora, se tiver uma enchente, tu tem que socorrer as pessoas e os móveis. E você falou bem, não para de crescer aquela região. Num lado, ela é cercada pela pista, que é alta, a Jorge Lacerda. E no outro lado está ali o Itajaí Açu. E no outro lado tem a BR, que é alta. Não preciso nem concluir o raciocínio, né? Ali fica uma bacia terrível. É verdade. E é para lá onde cresce, porque para a pessoa que vem de fora, o povo que está precisando comprar casa ou alugar, Itajaí com uma valorização imobiliária enorme. O aluguel hoje de uma kitnet é quase R$1.000 na cidade. Né? Um casal hoje, eu estava fazendo as contas, Rubens, um casal hoje, se não... Pô, André, aí tu me desconcentra, cara. Meio-dia tu parar assim na minha frente com esse pão aí, já nem sei o que eu estava falando. Eu vou até fazer uma foto dele. Para. Eu nem sei o que eu ia falar agora. Eu vou fazer uma foto dele porque, olha, rapaz, as pessoas não vão acreditar nisso. Então, vem, nós ia parar para cortar, fazer corte da edição, agora deixa assim mesmo. Agora deixa assim, bota aqui. Chegou o nosso Black Box Bakery. Isso é bom que é tudo natural. Isso aqui é fermentação natural. Isso aqui não tem fermento químico. Eu nem estava me referindo a isso, não, mas que bom. Eu estava falando da entrevista, não é nada de. Não é nada combinado. Isso é bom. Mas você acertou. O pão é fermentação natural mesmo. Chutou certo. Viu? Tá aí, o Black Box Bakery. Obrigado pela parceria. Estamos aí. Fique à vontade. Tendo café, como tem que encher a garrafa aqui, André. Por favor. Por favor.
Aqui a gente tem que bater o escanteio e correr para cabecear, gente. Não tem. A gente está tentando, Rubens. Cada mês a gente compra um equipamento novo, alguma coisa nova, porque parece que a Globo vai perder a concessão agora. E aí a gente está tentando para poder se habilitar para ser um novo Projac, para assumir o Projac. Eu acho que não vai dar tempo, mas a gente vai tentar. Vamos ver aí. Mas pelo visto você está indo bem. Do tamanho do Faustão, tu já está dizendo. Ainda bem que o Faustão está na Band. A piada foi boa, mas eu não vou rir. E foi rápida, né? Foi rápida. É. Ainda bem que o teu microfone está mutado também. Um casal hoje que trabalha para R$ 1.300, R$ 1.400, né? Para pagar o aluguel de R$ 1.000, para poder sobreviver, morando, né, normalmente em bairros mais distantes, onde não tem tanta política pública. Ele precisa, de fato, que no mínimo haja saúde e educação de qualidade, porque ele não tem condição de pagar por esse tipo de serviço no setor privado, né? E a cidade, como é que a cidade consegue se preparar para receber essas pessoas? Porque, como tu falou, eu amo a minha cidade. Se eu não morasse aqui, eu acho que eu vinha para cá também. Então, eu não recrimino quem vem. Porque se eu não tivesse aqui, eu acho que eu vinha também, né? Eu viria. Agora, como que a cidade pode se preparar, em termos de política pública, para receber essas pessoas? Como é que o gestor público faz o dever de casa? Tem condições? Tem dinheiro para isso? Não tem? Porque com R$ 1.300 de cada um, se os dois trabalhando por R$ 2.600, sobrevive. Em Itajaí, com custo de moradia, custo de vida, que é alto, sobrevive, mas não sobra para muita coisa. Você precisa ter um equilíbrio na sociedade, né? Você precisa ter a geração de empregos, porque um dos grandes erros é achar que serviço público gera emprego. Prefeitura não gera emprego nenhum, a não ser cargos comissionados, que deve ser o mínimo possível, deveria ser o mínimo possível, né? Então, o que tem que ser feito? Você tem que priorizar um governo que atraia empresas e que essas empresas, os comércios, as empresas que já estão na cidade, possam eles gerar emprego. Eles se sentirem seguros na tua cidade a ponto de investir, porque senão o empresário, quando você começa a dificultar a vida do empresário, você vai ali para abrir uma empresa, se você leva um mês para abrir a empresa, aí depois você tem que pagar imposto do alvará, você tem que pagar imposto disso, imposto daquilo. O cara faz o quê? Eles querem saber, cara, não vou mais abrir a loja, ou vou fechar minha loja, vou ali, construo kitnets, alugo as kitnets e pronto. Ele vai ter a renda dele, mas ele não está mais gerando emprego. Entendeu? Então, o que o gestor tem que fazer é isso, é não atrapalhar a vida da iniciativa privada. E estar ali disposto a ajudar. Mas, para isso, ele tem que ter uma administração enxuta e técnica. Não pode ter uma administração cheia de cargos políticos indicados, que muitas vezes você não tem autoridade, mesmo a pessoa sendo ruim, de dizer sai ou não sai, ou tirar. Porque se você tira, você compra briga com o partido A, com o partido B, com o partido C, que não te dá mais o apoio. Tu está entendendo? Então, é uma engenhoca aí bastante complicada. Mas dá para fazer o certo. A terceirização é uma saída para o serviço público? Depende. Tudo não. Eu penso que não dá para você terceirizar tudo, mas sim. Porque, por exemplo, se você for olhar um exemplo que o município já nos passou das creches, por exemplo. Vamos olhar as creches. É provado que comprar uma vaga de creche na iniciativa privada sai mais barato do que você custear no serviço público essa vaga, fazendo a creche, contratando a pessoa e tudo mais. Sim. Então, é provado. Então, claro que a iniciativa privada, a terceirização, em alguns pontos, ela é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Não tenha dúvida disso. Então, essa foi uma acertada da prefeitura de ter terceirizado essas creches? Comprado vaga terceirizadas? Num ponto foi, no outro não. Porque, assim, as pessoas já vinham na cidade de Itajaí há muitos anos do governo passado, tendo a garantia da sua vaga integral. A criança ia e ficava integral. Aí o governo atual, para atender mais criança, fez o quê? Cortou vagas integral. Aí comprou lá cerca de 400, 500 vagas em creches particulares. Sim. Mas ele cortou a vaga das pessoas que tinham integral, foi cortada. Tem isso poucas foi ruim. Hoje, só os cedins, né, que tem os contratores isso foi ruim, né?
Não devia ser cortado. Mas é bem pouco. Mas a gestão, por exemplo, assim, a gestão da saúde, a gente vê. Hoje os hospitais, acho que quase nenhum hospital, Brasil afora, é gerido diretamente pelo poder público. Normalmente são organizações sociais ou que gerem, o Marieta né? é um exemplo, né? O Marieta é um exemplo. Né? O Marieta é um exemplo. Tem quem gosta, tem quem não gosta, tem os erros e os acertos. Não sou conhecedor profundo da causa para emitir opinião sobre isso, mas eu penso que, bem ou mal, é melhor que tenham pessoas terceirizadas administrando, até porque é mais fácil de você substituir. E o Estado como um órgão fiscalizador, né? Com agências reguladoras, ou fiscalizando se aquele serviço de fato está sendo bem prestado. Né? Mas para aquela região de Santa Regina e Espinheiros, que eu estou falando de insistir nessa região porque eu atendo todo dia, e aí fica na nossa cabeça essa região. Né? A cidade cresce para lá, a cidade cresce para o oeste da BR-101. É para lá. Eu moro na Itaipava há 20 anos, mas eu fui criado ali no São Vicente, no São João, ali perto da onde tinha a Pinguela do Miguel, que rebentou na década de 80. Fui criado ali naquela região de São João, da José Pereira Liberato, na Barranca do Rio. Ali. Então eu conheço muito bem a cidade. Né? E lá para aquela nossa região é para onde ela está crescendo. Para cá é vertical, prédios. Sim. E para lá está se expandindo, inclusive com indústrias, com empresas. É para lá que a cidade está crescendo. Se a cidade fosse bem planejada, a gente poderia fazer uma nova Itajaí dali para lá. Já planejando vias mais largas, planejando a cidade para o futuro. Porque aqui não foi planejado. Então, hoje, a gente tem essas ruas estreitinhas, que não dá para você comportar o trânsito, fazer ciclovia, não dá para você tê-la do que exige a modernidade hoje. Porque não foram projetadas, só se você desapropriar tudo, fazer uma coisa... Né? Por exemplo, Rio do Meio. Você sabe ali o pool de petróleo, né? Sei. Se você entrar no pool de petróleo, você vai ver que é baita larga, a avenida bonita ali, a Benjamin Dagnone. Mas chega depois do pool de petróleo, ela afina. Aquela rua ali, ela vai até Brusque. Você já imaginou aquela rua ali, larga, igual ela é no pool de petróleo, até Brusque, de Brusque BR-101? Olha que ligação que a gente teria. Mas já passou da hora de se projetar isso, porque está saindo diversos condomínios ali. E não foi feito isso. Então, lá no futuro, se a gente precisar de uma nova... Nós vamos ter que desapropriar. E dava para fazer agora, porque agora você ia desapropriar só terras. Mas depois que construir, vai custar muito mais caro. Então, isso é a gente pensar também a cidade. Uma avenida com ligação para os interiores, acho que tem esse projeto, né? Os interiores, ligando os interiores, o projeto, acho que... Não, desconheço. Ligando os interiores? Itaipava, São Roque. Eu fiz uma proposta ao prefeito, já faz uns 3 anos, para ligar a Itaipava ao São Roque, ali onde tinha a ponte de trem antiga, que é a Rua Libório Cunha. A Rua Libório Cunha, ela fica bem ali perto do Nervoso, ali, que é o pool ali da Multilog, da BOME, saída da Germano Luiz Vieira, que pega a região da Paciência, entendeu? A minha ideia era fazer uma ponte ali, abre a rua, porque já no lado de lá não tem casa nenhuma. Você abre a rua, você conecta Itaipava com o São Roque, bem no meio. Porque a única conexão que o lado de cá tem com o lado de lá é na Ponte das Laranjeiras e na BR-101, não tem outra. A Ponte Libório Cunha é bem no meio. Você teria uma nova saída. Agora, se vão fazer ou não, é o executivo que faz obra, não é vereador. Esse é um outro erro. Aliás, se vereador prometer obra é crime. Denuncie. Vereador não pode prometer obra porque ele não faz obra. Vereador não tem a máquina, o equipamento, não tem os insumos para fazer obra. E nem recurso para isso. Onde está o recurso, a máquina, os funcionários, os responsáveis, os engenheiros para fazer obra? É na prefeitura, que é o poder executivo. O executivo executa. Nós temos que fiscalizar se foi contratada a empresa por uma licitação certinha, se o contrato está sendo cumprido. Então, o nosso trabalho de vereador é mais legislar e fiscalizar. É um instrumento que o vereador tem e dá indicação, né? O vereador não é para arrumar buraco de rua. Faz a indicação. O vereador é para ver quanto o prefeito está gastando do teu dinheiro para arrumar. E se o vereador estiver livre, independente, ele consegue fiscalizar. Se ele estiver amarrado com o prefeito, porque pediu uma obra e o prefeito fez dizendo que foi ele fica com o voto dele amarrado na Câmara. Aí tem que votar aumento de imposto, aumento de cargos. Verdade. Uma outra
Um outro exemplo do que ocorreu ali de falta de planejamento, eu penso que foi a Firmino Vieira Cordeiro ali nos Pinheiros. O que saiu de condomínio ali naquela geral, né? A gente chama de Pinheiro de Cima, né? E é uma rua que não tem, porque tem um morro de um lado. E quer dizer, era para você... Podia ampliar, fazer uma grande avenida do lado de cá, do lado de baixo, onde baixa, né? Mas hoje já foi aprovado todos os projetos com grandes condomínios ali. Sim. Como é que vai desapropriar um condomínio, um prédio de 3, 4 andares? Né? Agora deu. É igual Itaipava, Avenida Itaipava e a Itaipava, os mesmos condomínios que estão saindo lá, estão saindo para Itaipava. A cidade está crescendo muito. Aí você bota um condomínio do lado de uma rua com 2 vias, não dá, mal dá para botar uma ciclovia. Você não pensa na mobilidade, você complica, porque assim, você está atraindo lá 1.000 moradores. É mais 1.000 a circular ali, é mais 1.000 a passar em ruas que não tem nem calçada, elas é mato, tem só a pista de rolamento. Quer dizer, se coloca as pessoas numa situação, é aí que começa a complicar, tá vendo? Aí você começa a complicar a cidade, falta de planejamento. E os Pinheiros está lá, continua permite invasão, aí depois que está invadido, ó, vou te dar só um exemplo aqui. Aquele viaduto ali, qual? Eu vou te falar em primeira mão, tá? Tu vai saber em primeira mão. Breaking news, editor na tela. Tu vai saber em primeira mão. Recentemente a prefeitura fez uma cerimônia ali, demolindo as primeiras casas ali para poder fazer o viaduto da Antônio Raio com a BR-101, fazer as alças. Aquilo não vai sair mais esse ano. Demoraram 1 ano para fazer a desapropriação. 1 ano. O Estado repassou o dinheiro, tinha a empresa contratada, tinha o projeto, tinha o dinheiro, tinha tudo. E o Estado ainda depositou o dinheiro para a prefeitura fazer a indenização. A prefeitura só tinha que deslocar as famílias dali. Ela levou 1 ano. O que aconteceu? A empresa que tinha ganho subiu tudo o preço das coisas, não quer mais fazer, e as outras empresas, a segunda, a terceira, também não querem fazer. Vai ter que fazer nova licitação, não sai mais esse ano. Nós vamos ficar amargando, nós vamos ver a economia parando ali, travando ali por ineficiência política. Tudo pronto, era só rodar. Só rodar. Só fazer. Rodar. Você acha que o prefeito ele gere mal a cidade hoje, nesse sentido? Muito mal. Muito mal. Porque a experiência política de gestor ele tem. Né? Sim, às vezes o prefeito, olha só, eu vou te dar um exemplo. Itajaí tem uma estimativa de 2 bilhões, quase 2 bilhões de arrecadação. No entanto, para fazer obra, a maioria das obras que a gente está vendo na cidade é tudo financiado em dólar. É o dólar do Fomplata. Nós pegamos 60, nós não, ele, né? Eu votei contrário a essa porcaria aí. Eles pegaram 62 milhões de dólares emprestados, sem trava, sem seguro, sem nada. É no preço que o dólar tiver, pagamento até 2033 semestral, março e setembro de cada ano. No preço que o dólar tiver. Eu nunca vi disso na minha vida. Só de juros, encargos e comissões tem 27 milhões de dólares. Então você pegou 62,5, vai pagar 89 e pouco milhões de dólares. Isso é gerir, isso é fazer gestão, você está louco. Aí você vai olhar as ruas que estão abrindo, as coisas que estão abrindo. Me diz uma obra bem acabadinha aí, Itajaí. Como se fosse a iniciativa privada. Uma obra que começou e está prontinha, pintadinha, bonitinha, arrumadinha. Não tem. Praça da Matriz, aqui pertinho. Quase 5 milhões de reais. Uma pinóia, 5 milhões de reais agora. Só que ela é financiada em dólar, ela está atrelada a esse financiamento. O verdadeiro valor nós vamos saber quando pagar. Aí então tu está com muito dinheiro, porque tu está usando dólar livre para fazer praça. Pô, se tu vai usar o dólar para comprar uma máquina que tu tem certeza que ela vai te produzir bens e vai te gerar recursos, aí tu compra. O empresário sabe disso. Agora, tu usar dólar para fazer praça? Eu não sei que gestão é essa. Tá lá. E a UBS dos Pinheiros do mesmo tamanho de 10 anos atrás. Com só eu acho que foi 24 meses, né? 24 ou 26 meses. 24 ou 26 meses. 24 meses. Itajaí pagou mais de 12 milhões de reais só de juros, encargos e comissões do Fomplata. Não é a amortização da dívida ainda, não é os 62 milhões ainda. Esse a gente vai começar a pagar esse ano. Até agora a gente pagou só juro. Aí eles disseram, mas é bom, o dólar aumentou, porque era 3,15 quando pegaram. Está em 5 e pouco, né? De vez em quando dá uma caída, coisa e tal, aumenta, mas eles cai, aumenta, ele nunca cai baixo, né? Então, assim, aí eles não, mas o dólar está subindo, é bom, a gente está pegando mais alto. Não, mas já está pagando juros, desde o começo.
12 milhões de reais já foram pagos de juros, encargos e comissões. Então, o empréstimo desse, dependendo por o que fosse utilizado, poderia ser bom, mas os termos que foram firmados e a destinação que está se dando é onde o Rubens discorda. Tu queres ver, se ele pegasse esse dinheiro e fizesse uma ponte ou um túnel, seja lá o que for, mas que passasse caminhão, ligando, por exemplo, o Imaruí com a 470 em Navegante, estava pronta a nossa via portuária. Quem sabe valesse a pena. Acabava com esse problema de ferryboat, acabava com isso tudo e já jogavam os caminhões aqui, já iam sair na 470. Entra Blumenau, Imaruí, já saía na 470. No outro lado, em Blumenau, em Navegante. Navegante. Quem sabe aí valeria a pena. Agora, tu usar dólar para fazer praça, tu tá com muito dinheiro. Nossa Senhora. O Rubens Angioletti já foi procurado tá falando bastante de projeto, eu vejo que tu tem uma visão de cidade, de futuro de cidade, e isso é uma cabeça, claro, você é vereador, é uma cabeça de legislador, sim, porque você tem que fiscalizar o que o executivo faz, mas querendo ou não, corre na veia ali essa vontade de ver essa obra concluída, de ver a cidade se desenvolvendo, e muita coisa não depende de ti como vereador. Mas se tu fosse prefeito, poderias executar e fazer isso valer. A minha pergunta é, o Rubens é procurado por empresários, por essas pessoas que têm uma visão parecida com a tua, para ser representante desse grupo político? Que possa fazer esse tipo de obra aí? Todos os dias. Primeiro, eu não faço distinção de pessoas, né? Seja o gari, seja o empresário, todos são atendidos igualmente. Igualmente. Se eles me chamam, vai para a fila na agenda e a gente vai atender. Igualmente. Não há privilégio para ninguém. E todos os dias eu recebo... Aliás, muito do que eu falo vem do povo. Muito do que eu falo é o que o povo está pedindo. É o que a gente está escutando na rua, entendeu? No dia a dia. Então, assim... Eu atendo todos iguais e sou procurado por todos iguais, não especificamente, né? Um empresário veio e disse, Rubens, que é preciso que tu me atenda ou que tu faça tal coisa. As ideias todas são bem-vindas, mas sem privilégio de grupo A, grupo B, grupo C. Não, aí não. Não, a pergunta é, existem pessoas que querem o bem da cidade, querem ver a cidade crescer, que querem crescer junto com a cidade. Por isso que eu falo empresários. Porque se eu preciso de um empresário que tem dificuldade com a via portuária, por exemplo, ele quer que surja um político que possa concluir aquela via, porque é importante para a empresa dele. Sim, empresários e comerciantes. Sim, isso, empresários, comerciantes. Nesse sentido, querendo assim, Rubens, precisamos que tu lidere esse processo político. Nós estamos aqui na iniciativa privada, nós precisamos de alguém com a tua cabeça para liderar o projeto político para que isso possa ocorrer. É nesse sentido. O Rubens é procurado para ser líder desse projeto político? Tem muita gente na espera. Tem muita gente na espera. Mas nós não podemos fazer propaganda antecipada. O que eu posso te dizer é que 2024 é logo ali. Parar de falar para o corte fica bom? Tá aí. Agora eu quero saber a história do Rubens Angioletti, para a gente não passar batido. O Rubens começou... Claro, fica à vontade. O Rubens começou na rádio, eu lembro do Rubens fazendo campanha de bicicleta, e eu lembro que o Rubens do PSB estava concorrendo com duas figuras proeminentes na cidade, se eu estiver errado, tu me corrige, que era o Pissete e a Dalva. Quem olhava a nominata do PSB naquela oportunidade via esses três nomes no PSB, com a maior probabilidade de eleição. Pissete, Dalva e Rubens Angioletti, que eu acho que era uma novidade naquela eleição. E aí o Rubens deixou para trás duas figuras como o Pissete, que já foi presidente da Câmara de Vereadores, já era vereador, já foi o criador, se não me engano, do Semasa, ou o grande articulador do Semasa, né? Gosto muito dele, inclusive, gostaria de tê-lo aqui, doutor Pissete. O dia que o senhor quiser participar, por favor, venha, que tenho certeza que tem muita história para contar. Assim como o Dalva, já foi, se não me engano, deputado estadual, já tinha sido... mas vice-prefeita já tinha sido. E tem o Rubens Angioletti, radialista, na época da 106 FM, ali todo dia em contato direto com o povo. Como é que foi essa ida para a política? Tá. Como é que foi essa... Bem rapidinho, então, para te contar, tá? A minha família é de Itajaí, a família Angioletti, a minha família é de Itajaí. Na década de 70, o meu pai foi tentar a vida em São Paulo. Aí eu e mais dois irmãos nascemos em São Paulo. Ele voltou para cá,
acho que 1 aninho de idade eu já estava aqui de novo. Morei aqui no Matador de casa alugada. Depois morei na Barranca do Rio, atrás da casa da minha avó, na José Pereira Liberato. Estudei em escola pública a vida inteira. Depois fui morar no Rio Bonito, perto do Rio Bonito, lá no São Vicente. E depois fui morar na Itaipava, onde eu moro há 20 anos. Então, assim, eu fiz curso no Senai na década de 80 de eletricista predial. Eu vendi picolé, eu descasquei banana na fábrica de bala de banana Delfim. Eu trabalhei na fábrica de peixe, montar caixinha de peixe, trabalhei de servente de pedreiro. Aí depois eu tinha uma tia que faleceu, a minha querida tia e madrinha, em São Paulo. Ela me convidou para ir, eu tinha 17 anos, me convidou para ir lá trabalhar com ela numa malharia. Eu fui, estava trabalhando, que lá é uma cidade de tecelagem, coisa e tal, no interior de São Paulo. E a gente trabalhou em malharia, daí ela aplicou o dinheiro dela na poupança para poder montar com uma sociedade, uma malharia maior. Naquela época o Collor trancou as poupanças, quebrou a minha tia. Aí eu precisava voltar para cá e não queria voltar. Aí eu fui procurar emprego na cidade. Passei na frente de uma rádio 89,9 União FM. E aí, isso tudo eu estou te falando lá na década de 80, entre 80 e 90. Aí passei na frente da rádio para pedir uma música e cheguei lá, os locutores estavam falando que ia ter show do Roupa Nova, quem é que vai fazer técnica à noite, quem é que não vai, coisa e tal. E eu disse, olha, vocês me ensinam, eu boto música aí para vocês à noite, vocês vão tudo pro show. Pô. E eles disseram, não, não é assim, não pode, coisa e tal, mas quem estuda? Aí eu contei a minha história rapidinho para eles e eles disseram, queres aprender? Vem aí de madrugada. Aí eu fui, acho que uma semana eu fui de madrugada lá aprender. Ia das 4 da madrugada às 8 da manhã, aprender a botar música. Tinha aquelas paredes de CD? Sim. Porque tinha que trocar o CD, né? Não era fita digital. ainda, fita. Era fita ainda? Fita. Aí, fita cassete. Aí, depois, eu sei que depois de um mês, eu estava apresentando das 8 da manhã ao meio-dia na rádio, estava apresentando o horário, e ali começou a minha história em rádio. Aí eu bati de moto lá, eu estava de carona, um amigo bateu de moto, e aí eu vim para Itajaí, ainda menor de idade. E aqui em Itajaí eu comecei a trabalhar na Litoral FM na época. E aí trabalhei na Litoral, depois trabalhei na Rádio Menina FM. E aí foi quando eu vim para a política. E daí eu comecei a me interessar por política. Fui contratado para apresentar comícios, apresentar reuniões políticas. Aí quando terminou, aí eu fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Comunicação. Aí fiz curso de cerimoniais e apresentava eventos e cerimoniais. E aí aí quando terminou o governo do Jandir naquela época, eu saí da prefeitura e nunca mais voltei. Isso deve fazer uns 12, 14 anos mais ou menos. E nunca mais voltei para a prefeitura. Daí é onde eu fui para a Rádio 106, a rádio tinha 2 anos só de existência, e na TVBE. E lá eu fiquei 12 anos na TVBE e 10 anos... Não, acho que foi 12 anos na rádio e 10 na TVBE. E aí foi onde eu me candidatei, que eu disse, a gente tem que participar da política, tem que ir lá dar... Só que eu disse, eu vou fazer uma campanha pura e limpa como tem que ser. Se perder, eu volto para a rádio e atendo todo mundo ao vivo, sem filtrar a ligação, como eu faço, porque eu não devo nada para ninguém. E se ganhar, eu também volto e atendo todo mundo ao vivo. E foi exatamente o que eu fiz. Fiz uma campanha pura, limpa, como tem que ser. E aí acabou que a gente teve esse resultado. Eu não fui lá para vencer o P7, para vencer a DAO. Eu fui lá para dar a minha contribuição política para a cidade de Itajaí. E aí as pessoas aceitaram. E eu ganhei a eleição. E fiquei feliz pra caramba, né? Imagina. Mas não voltou para 106. Eu voltei, aí trabalhei mais uns dias na rádio e depois nós tivemos uns desentendimentos lá e eu saí. Aí eu saí e não voltei mais para a rádio. Aí eu fui para a Rádio Luz do Amanhã. Sim. E fiquei lá, acho que uns 3 anos, né? 3 anos, acho que eu fiquei na Rádio Luz da Manhã. E aí, quando chegou perto da última eleição, porque você tem um prazo que tem que sair do rádio, né, para poder concorrer. Uhum. Daí eu saí do rádio. Aí eu não voltei mais para a rádio nesse período, porque eu sou formado em jornalismo e agora eu estou cursando Direito. Exatamente para me qualificar e me preparar melhor, para melhor servir e orientar o nosso povo. Quanto mais tu entende de lei, melhor tu consegue se mover dentro do sistema, né? Entendi. Então, esse é o objetivo. Mas esse é o motivo de não continuar na rádio hoje, é fazer uma outra graduação. É porque eu estou fazendo outra faculdade. Aí eu não dou conta de atender o mandato, de atender a faculdade. Não dá uma coceirinha, não? Com certeza. Mas eu vou voltar um dia. Só que quando eu voltar bem mais qualificado. Vou orientar, vou servir bem mais a nossa população.
Entendi. Está em qual período? Estou no terceiro, mas no quarto eu já matei bastante matérias e aí só falta uma. Daí, provavelmente no próximo semestre devo matricular no quinto. Durante esse mandato ainda encerra a faculdade? Talvez falte um semestre. Talvez fique faltando um semestre. Mas assim, o que você vai ganhando de conteúdo já, nossa, é muito, muito bom. Por que não fiz isso antes? Não tinha cascalho para fazer, né? Agora eu quero falamos aí do PSB, da tua primeira eleição, e nessa segunda eleição, tu foi para o Podemos, já fosse candidato pelo Podemos, tinha junto contigo lá na nominata o Gabriel Zanon, que eu já convidei para vir aqui com a gente também. Rapaz, o cara fez mais de 1.000 votos, né? De primeira... Fez 1.200 e poucos votos. 1.200 e poucos votos, fez mais votos que muito vereador eleito. Uhum. Né? Jovem, idealista, né? Com as ideias dele. A visão de política pública dele é parecida com a tua, não é? É. De certo modo, assim, acho que caminha dentro da mesma... As pessoas não são iguais, né? A gente sempre tem uma diferença, isso não quer dizer que eu seja melhor ou ele pior, ou que você seja melhor e eu pior. Nós nos completamos com algumas coisas, divergimos de outras e assim vai. Mas de forma geral, pelo que eu escuto de ti, escuto dele, mais ou menos bate ali, mais ou menos de visão de política pública. Aí né? fui pro Podemos, Mas o Podemos eu fui exatamente da forma que eu te falei, a gente vai eliminando partidos e o que sobra ali você vai dizendo, esse sim, esse não, aí eu chego nesse. E o Nicolas disse para mim, Rubens, vem para o Podemos, que no Podemos tu vai ser candidato ao que tu quiser. Se tu quiser ser candidato a prefeito, se tu quiser ser candidato a vereador, eu vou te dar todo o apoio, pode vir. Aí a gente foi para o Podemos. E aí foi o que aconteceu, e depois nós vamos falar o que aconteceu. E tivemos uma união bem bacana. Tá. Na época, o Rubens era um dos nomes para a prefeitura, como tu falou agora, sempre cogitado até pelo trabalho que tu realiza. Né? Sim. Quando a Ana declinou da candidatura dela, o Robson explicou isso aqui já gravei com o Robson. Antes, o Robson gravou comigo em casa, eu comecei o podcast em casa, estava na mesa de sala da casa, hoje a gente está um pouquinho melhor aqui, né? Mas ele me contou a história, como foi o declínio da Ana, né? Da candidatura. E eu lembro que nessa eleição muita gente perguntava assim, por que o Angioletti não foi candidato a vice do Robson? Por que o Angioletti declinou da candidatura dele? Uhum. O que aconteceu naquele momento ali? Qual foi a tua visão daquela eleição? Por que o Robson não foi meu candidato a vice? Isso. O que aconteceu naquela eleição que ele já deve, eu não vi, tá? Mas ele já deve ter te contado. Primeira coisa, nós tínhamos um grupo de oposição e independentes na cidade de Itajaí que envolvia 6 ou 7 vereadores e nós caminhamos junto o mandato inteiro de vereador. Né? E quando chegou a época de eleição, é natural que os partidos busquem seus espaços. Então, o que aconteceu? Começou a todo mundo ser pré-candidato. E quando você tem uma eleição em Itajaí, vou arredondar, tá? Você tem 100.000 votos em Itajaí. Sim. Quem está no poder, independente de quem seja, já arranca na frente com vantagem, porque tem a máquina pública na mão. Tem os comissionados, tem as famílias, tem as empresas ligadas ao governo. Então, você já arranca com 20%, 30% na mão. Se tiver muitos outros candidatos a dividir o restante do voto, ganha a eleição quem tem mais voto. Quem vai ganhar? Quem já está no poder. Então, o que a gente estava querendo naquele momento? Unir forças, de modo que a gente tivesse condições de enfrentar a poderosa máquina pública de igual para igual. Foi isso. Eu nunca tive sonho de ser prefeito. Ser prefeito tem que ser uma missão, não é sonho. Sonho eu tenho em casa. Ser prefeito é missão. Né? Então, assim, é o que eu disse lá no começo, eleição e reeleição é consequência do trabalho, ela não pode ser um objetivo, eu tenho um sonho, eu quero ser prefeito. Não. É o que a população quiser. E foi exatamente nesse sentido que nós recuamos para escolher entre nós um candidato que pudesse representar todos e que tivesse junto para a gente enfrentar. Por que o Robson? Primeiro, porque o Robson tinha, sim, e tem um trâmite bom entre todos nós. Né? E segundo, porque o Robson, e o principal, porque o Robson era do PSDB. O PSDB era o partido da Ana. A Ana era uma das principais candidatas. A partir do momento que ela abre mão, é justo que o PSDB fique na cabeça de chapa. E, além disso,
era o partido mais preparado para enfrentar a eleição na época. Primeiro, porque já tinha passado por uma. E segundo, que as pessoas não sabem, não é só a campanha que você vê na televisão e nas ruas que acontece. Há uma guerra jurídica. É um tal de um tentar calar o outro, um ganhar direito de resposta do outro. Se você não tiver uma estrutura partidária, pelo menos razoável para enfrentar uma eleição, os caras te calam e te trituram. E foi nesse sentido que nós escolhemos e foi nesse sentido que a coisa caminhou. Infelizmente não deu certo. A gente fez tudo o que pôde, mas não deu certo. Só que agora as coisas mudaram, agora é outra história. Agora é outro acontecimento. Nós estamos caminhando para uma eleição de deputado, né? Eu já declarei que eu não sou candidato a deputado, mesmo tendo chance de me eleger, mesmo tendo muito boas chances de me eleger. E ser deputado é muito melhor do que ser vereador. Mas eu vou fazer o que eu quero? O que o partido quer? Ou eu vou fazer o que o povo quer? O povo não me pede para ser deputado. O que o povo me pede é em 2024. Estás entendendo como é que funciona? Estás vendo como é a coisa? O Rubens já não era candidato, independente do que ocorreu dentro do Podemos. O Rubens já não era candidato, pré-candidato. Não, já não era. Quando terminou a eleição, que eu fui eleito e que infelizmente não deu certo para prefeito, para o Robson me procurou lá no nosso gabinete, acho que foi em fevereiro ou março, bem depois. Ele procurou e disse, olha, Rubens, eu pretendo ser candidato a deputado. Eu ainda brinquei com ele. O meu gabinete é no 3º andar da Câmara. Eu ainda olhei a janela e disse, tá vendo aquela cidade lá? Vai pedir voto que tu é o meu candidato a deputado. Tu falasse isso para ele? Claro que, porque eu já disse lá para ele, assim, eu não sou candidato a deputado. O meu compromisso é em 2024, é o que o povo pede. Talvez isso tenha sido até... Isso tu vê, aí a gente sofre as consequências, né? Porque, assim, o partido, a partir do momento que eu, o vereador mais votado da história, digo que não vou ser candidato, o que o partido estadual faz? Ele não vai deixar a cidade sem ter um candidato, né? Ele precisa de somatória de votos. Ele começa a procurar alguém para ser candidato. E aí, provavelmente, encontrou o Tiago também com vontade de procurar um partido que pudesse se eleger com uma nominata menor do que onde ele estava, que tem vários candidatos fortes pelo Estado, juntou a fome com a vontade de comer, se uniram. Mas isso também é uma consequência, talvez, da minha decisão, é o preço que você paga por fazer o que o povo quer e não o que o partido quer ou o que políticos querem. Eu não sei se eu perdi. Por que exatamente esse declínio de ser candidato a deputado? Já antes lá. Por que não ser? Porque as pessoas não me pedem para ser deputado. Entendi. As pessoas não me pedem nas ruas, nas redes. Lembra que eu falei para ti que essa probabilidade de ser candidato ao executivo, ela brotou do povo para cá e nunca daqui para lá, e que isso tem uma força extraordinária? Foi exatamente isso. As pessoas não me pedem desde o mandato passado para eu ser candidato a deputado. Não me pedem. O que elas me pedem é outra coisa. E aí eu digo, eu vou fazer a minha vontade. Se fosse fazer a minha vontade, eu ia. Ser deputado, não tem nem comparação com ser vereador. É muito melhor. É muito melhor. E eu tenho teria chance. Pela votação que eu tive, coisa e tal, a gente teria chance. Claro. Né? Mas eu não vou, porque as pessoas não me pedem isso. Eu vou fazer o que o povo quer e não. Eu escuto o grito das ruas e não ordens de gabinete. E pago preço por isso. E também tem as consequências boas, porque o povo me trata com carinho extraordinário. Aonde eu vou na cidade. Ontem eu estava no morro ali atrás, no Nossa Senhora das Graças, aí o povo vem, te abraça, te trata com carinho, sai dali, pode ir na empresa, o pessoal te trata bem. As mídias sociais te trouxeram um certo alento. Existe a falta do rádio, mas as mídias sociais que tu trabalha todo dia, acho que te deixa perto do povo, né? Por mais que antes era o radialista que precisava existir o rádio, porque não existia um celular na mão de cada cidadão, né? Sim. Mas hoje a mídia social, tu perdeu a rádio, vamos dizer assim, nesse momento. Mas o trabalho que tu faz de mídia social te deixa sempre perto da população, né? Na verdade, eu estou perto da população no dia a dia, porque eu ando na rua, eu estou na rua atendendo o chamado do povo, né? Então, depois que inventaram o WhatsApp, e eu trabalho com o meu telefone particular, então depois que você inventou o WhatsApp, você não precisa mais de um gabinete móvel, né? Você já tem 24 horas. Tem chamada 24 horas ali. Então, assim, a mídia social, a rede, eu não faço vídeo para aparecer. Se eu quisesse aparecer, eu patrocinava todos os meus vídeos.
Eu não faço vídeo para aparecer. Eu faço vídeo para prestar conta para o povo, que é o meu patrão, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Porque mesmo assim já tem gente que diz que a gente não faz nada. Tu imagina se não prestar conta. Né? O povo é o meu patrão, ele tem que saber. Se tu tem um funcionário, tu tem que saber o que ele está produzindo e onde ele está. Eu nunca vi contratar 17 funcionários, paga bem, dá um gabinete, dá assessor e não vai ver o que ele está fazendo. É o que o povo faz, muitas pessoas fazem com os vereadores, com o prefeito. Tem que ir lá bater na porta do seu vereador. Vereador, preciso saber o que você está fazendo, qual é o teu trabalho. Eu faço os meus vídeos para prestar conta para o povo. Lá no primeiro mandato, mas então que me criticavam. Está todo mundo fazendo agora, né? Ah, criticavam por fazer os vídeos. É, porque eu fazia vídeo e eu disse, não, meu vídeo é para prestar conta e eu vou continuar fazendo. Ah, faz vídeo para ganhar visualização. Que visualização? Eu patrocinava todos os vídeos, pô. O vídeo é para prestar conta. O povo é o patrão, ele tem que saber onde eu estou e o que eu estou fazendo. Tá, e o que tu acha que vai acontecer com o Itajaí com essa montoeira de candidato? O povo não pediu para tu ser candidato, tu não é candidato. Mas será que o povo pediu para esse montoeira de ser candidato que vai sair por Itajaí? Tu falou uma coisa bem importante e bem preocupante, né? Eu estou preocupado com isso, porque quanto mais... É aquela história para prefeito, né? Quanto mais candidatos você tem, mais você divide os votos. E tu acha que essa quantidade de candidatos mais divide os votos, mas por outro lado... É pedido do povo ou é pedido dos partidos? Então, aí é que tá. Por outro lado, tem um outro problema. Tem um problema aí. Manda. A eleição para deputado, ela é igual à eleição para vereador, é proporcional. Você tem que ter o máximo possível de candidatos para cada um fazer um pouco de voto, para a soma desses votos dos candidatos de um partido atingir a cota eleitoral e eleger um deputado. Sim. Isso quer dizer o quê? Que todos os partidos que querem ter deputado têm que ter o máximo possível de candidato. Porque antes tinha coligação de partidos, os partidos pequenos se coligavam e naquela eleição é como se eles fossem um só. Entendesse? Sim. Então assim, como é que calcula isso? Vereador, por exemplo, como é que calcula? Você pega o número de votos que tem na cidade e divide pelo número de vagas que tem na Câmara. Vamos dar um exemplo assim para a gente arredondar, né? Itajaí, 100 mil votos, 17 vagas. Você divide 100 mil por 17, vai dizer quantos votos cada partido tem que fazer para eleger um vereador. Na última ficou próximo de 6 mil, né? E de deputado é a mesma coisa, entendeu? Então nós vamos ter esse problema. Ao mesmo tempo que é ruim a cidade ter vários candidatos, é uma necessidade para os partidos para poder eleger alguém. E agora, lida com isso aí. É uma bucha. Mas nós já temos hoje em Santa Catarina um deputado federal eleito com 16 mil votos, que é o Gilson Marques do Novo. Rio do Sul, né? Não sei. Rio do Sul ou Pomerode? Gosto muito do trabalho dele, sigo ele nas redes e gosto muito do trabalho dele. Teve na Câmara agora, né? Ele abraçou uma bandeira importantíssima, eu ia te falar isso agora. Eu fui fiscalizar e fui impedido de fazer uma fiscalização aqui em Itajaí. E aí eu fui ver o porquê, se estava fundamentada, além de ser imoral, né, impedir um vereador de fiscalizar. Mas eles estão se utilizando, a prefeitura, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao interpretar alguns artigos da Constituição da República. Eles interpretaram o quê? Lá no Supremo. Supremo novamente. O que eles interpretaram lá? Que o vereador não pode fiscalizar sozinho, individualmente. É a Câmara que tem que fiscalizar. Imagina se cada fiscalização que tiver que fazer eu depender da morosidade do Poder Legislativo. Se o cidadão me chama, não tem médico aqui. Eu tenho um contrato, a prefeitura contratou a Proativo, que é uma empresa, contratou médico. Eu preciso ir lá em loco ver se os médicos estão trabalhando ou não, não é? Para ver se o contrato está sendo cumprido. Claro. Então, agora tu imagina, se ele diz que não tem um médico, eu tenho que postar um requerimento na Câmara, esperar 1, 2 semanas ele ser votado, para depois dele ser votado eu ir lá fiscalizar se o médico está lá ou não. Não tem como. É o fim. Então, aí eu disse, não, já sei, vamos propor uma proposta de emenda à Constituição, para deixar bem claro para os ministros lá na Constituição que o vereador é membro do Poder Legislativo. E é óbvio que ele tem o poder de fiscalizar. Vamos deixar isso bem claro. E eu mandei e-mail para todos os deputados e todos os senadores. E o Gilson Marques, que eu nem o conhecia,
abraçou a causa e apresentou uma PEC, que eu estou chamando de PEC da fiscalização, que ao mudar a Constituição vai deixar claro e acabar com essa história, dando poder de fiscalização para todos os parlamentares, que não precisava nem estar passando por isso. Pô, imagina, com fiscalização já tem corrupção para caramba, você imagina sem. Porque tem ladrão que sabe roubar, meu amigo. Tem ladrão que sabe roubar. Você pegar um pau, é difícil. Se não tiver uma delação, se não tiver um deles que toca no coração e resolve denunciar, é um pau para você pegar. Por exemplo, se você faz uma licitação, os empresários se hospedam tudo no mesmo hotel. Estou dando só um exemplo, tá? Não tem nada a ver com o fato real. Mas você faz uma licitação. Os empresários que vão concorrer na licitação se hospedam tudo no mesmo hotel perto da prefeitura. E aí, à noite, eles lá no jantar combinam. Ó, tu oferece tanto, essa licitação é minha, tá? E lá na cidade de Blumenau nós vamos oferecer tanto e vai ser tua. E eles combinam. Teve a licitação. Como é que eu vou... Teve a licitação, teve as concorrências, cumpriu a Lei 8666, que é a Lei das Licitações. Como é que eu, vereador, vou dizer que ali tem corrupção? Não tem como. Agora, se tem uma delação de aí já é outra história. Aí você pega, tá entendendo? Então é assim que funciona. Essa é a importância das delações, né? Que estão sendo derrubadas todas pelo Supremo. Hein? Mas voltando na questão da eleição. Nós temos um deputado federal hoje com 16 mil votos. Essa quantidade de candidatos a deputado pode fazer com que um candidato estadual se eleja com poucos votos dessa eleição, por conta dessa pulverização de votos, né? Então, por mais que a gente tenha vários candidatos, de fato, ninguém vai conseguir fazer uma soma grande de votos dentro de uma lógica, dentro de uma matemática lógica, porque vai dividir, o fulano vai pegar tanto, fulano, tem um monte de voto que vai para fora também, vamos dizer, e a liberdade do eleitor de assim escolher, mas essa nova legislação eleitoral vai fazer com que muitos candidatos se elejam com poucos votos. Concordo contigo. Podemos ter surpresas aí. Tua análise está muito bem feita. Porque, assim, a partir do momento que aumenta para todos o número de candidatos. Né? Então, você dilui mais os votos. É óbvio que dificilmente vai ter candidato fazendo votação extraordinária, porque você dividiu mais os votos, com certeza. Perfeita a tua visão. Isso já ocorreu na última eleição para vereador. Perfeita a tua visão. Pode acontecer. Então tá aí. Rubens, eu vejo que tu tens quantos filhos? Tem 3 filhos. Tem 3 filhos. Eu conheço teu filho de vista. 2 netos, lindos. Ah, é? Não sabia disso daí. Então não são os filhos que eu conheço, porque os filhos que eu conheço são mais novos. Você não conhece a Renata. Você conhece a Maria Luísa, provavelmente, e a Renata mora no Santa Regina, minha amada filha. Pai, te amo. Então tá aí. E tem o filho também, que é o meu xará. O Leonardo Angioletti. Que é o meu 23 xará. anos. Agora, eu vi já na Câmara de Vereadores algumas vezes a participação da tua filha. A Maria Luísa. E vejo que ela compartilha bastante coisa. Eu dei uma olhada nas mídias sociais ali antes de vires aqui e vejo que ela tem uma participação ativa, né? Ela adora a política. É uma herdeira do capital político do Rubens Angioletti, ou o Rubens Angioletti já não gosta nem de falar dessa forma de política? Assim, se for... Ela gosta muito de política e eu não tenho a mínima condição de interferir na vida dela, de dizer para ela faz isso ou faz aquilo. Quantos anos que ela tem agora? Ela tem 16. 16, já tirou o título. A gente não pode interferir na vida do filho e dizer faz isso ou faz aquilo. A gente dá os caminhos e ensina, né? Mas Deus me livre mandar ela ir para uma área, por exemplo, que não é a área que ela gosta, e porque ela foi forçada e depois faz uma faculdade e não se encontrou na vida, né? Então tem que deixar, a gente dá os caminhos. Se for, eu já disse para ela várias vezes, filha, se tu tem vontade, tem que ser pelo bem da cidade, não pode ser por interesse particular ou próprio, senão tu vira mais uma a fazer mais do mesmo. Tem que ser como uma missão, como o pai está fazendo. Porque tu vai levar pancada, tu vai receber crítica, tu vai perder totalmente a tua privacidade, tu não vai mais ser uma pessoa comum, tu vai ser uma pessoa pública, e pessoa pública tem um monte querendo teu lugar, tem a pessoa do mal querendo te fazer mal, você está exposto a tudo.
Então, assim, pensa bem, se não é melhor, de repente, tu seguir uma profissão boa e ser autônoma, montar teu consultório ou montar o teu escritório e tocar a tua vida e ter tua privacidade. Mas ela gosta de política, então, assim, se for uma missão, é bem-vinda, tem um apoio. Tá aí. Rubens, quero te agradecer e deixar o espaço aberto para você falar aí com o nosso povo, com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, internauta. Fique à vontade aí, o espaço é todo teu. Eu te agradeço, Léo, te agradeço mesmo. Peço desculpa, né, pela demora em a gente conseguir marcar essa agenda. Espero que não seja a única, que a gente tenha muitas outras oportunidades. E eu estou sempre aberto, o nosso gabinete está lá. Tudo que precisar, tudo que tiver dúvida, nos procure. A gente está lá para orientar. Às vezes as pessoas não saem muito felizes porque eu não sou muito de rodear e de enganar, não, né? Se dá para fazer, dá. Se não dá, não dá. E pronto, é assim. E não faço absolutamente nada de errado. Então, nem me procure se for para pedir benefício próprio, se for para pedir coisas ilegais, aí nem me procure. Porque não vai receber um não, então, para não perder tempo, né, de ir lá receber um não, já fica sabendo aqui. Tá aí, Rubens Angioletti. Vereador Itajaí, segundo mandato, possível candidato a prefeito, está à disposição da população, como ele disse aqui. Obrigado pela tua vinda aqui, obrigado pela disposição do teu tempo. Tenho certeza que a tua agenda é extremamente apertada e, por isso, as portas aqui são sempre abertas. Sempre que tiveres um espacinho nessa agenda, quiseres falar um pouco com o nosso público, por favor, não deixe de voltar. Muito obrigado. Vai ter uma feirinha lá na Itaipava e o pessoal está me pedindo para passar lá também, mas tem uns compromissos de família, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Vamos terminar como a gente começou. Obrigado, Léo. Obrigado. Pessoal, aquela curtida, aquele compartilhamento, aquele comentário, fala bem, fala mal, pode falar que conta para o algoritmo do mesmo jeito, fique à vontade aí, tá bom? Forte abraço, obrigado por sempre estar aí com a gente. Valeu.